Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua palavra e principalmente diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós continuamos aqui nessa posição de buscar na Tua palavra chaves que possam nos ajudar. Ó Deus, nós queremos entender aquilo que aconteceu com o Teu povo no passado, tanto as coisas boas quanto as ruins, porque em tudo isso, Senhor, nós descobrimos chaves que possam nos ajudar hoje, na nossa geração, no nosso tempo, nos nossos desafios. E nós sabemos que as coisas não se repetem de forma igual, mas muitos princípios podem nos ajudar, Senhor, a entender os dias em que nós vivemos, Senhor. E é isso que nós queremos, Senhor. Queremos ser como aqueles que entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Que sejamos assim, Senhor, que o Senhor levante muitas pessoas em todo o Brasil e no mundo, Senhor, para entender o que a Tua igreja, o que nós, como Teu povo, devemos fazer diante dos desafios, diante dos rumos, diante das situações que estamos enfrentando, Senhor. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, pedindo a Tua ajuda e a Tua revelação, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, nós estamos em 2 Reis, capítulo 15, estamos vendo esses últimos anos, esse último tempo dessa parte do reino dividido, que são as 10 tribos, né, o reino de Israel. Nós temos visto como tem na sua no verso, né, da sua folha, né, esse diagrama que tem mais ou menos a linha do tempo, a linha da sequência das coisas que aconteceram durante todo esse período. E nós temos sempre falado sobre o sistema de Jeroboão, o sistema religioso, o sistema que foi iniciado lá desde quando as 10 tribos se separaram de Judá, se separaram da linhagem de Davi. Eles formaram esse sistema de Jeroboão. Então nós estamos agora nesse último tempo, acho que eu tenho aqui também, nessa última etapa, esse último período do reino de Israel. E estamos vendo como houve uma queda muito rápida desse período de relativa glória e estabilidade e prosperidade que teve no tempo de Jeroboão, como isso caiu muito rápido e chegou em 40 anos no cativeiro. E estamos vendo também como esse sistema de Jeroboão, que continuou todo o tempo, em nenhum momento, nenhum dos reis, nem os que governavam por 40 anos, nem os que governavam por 7 dias ou por um mês, todos eles ficavam presos ao sistema de Jeroboão. E nesse período aqui a gente tem visto como esse sistema de Jeroboão chegou a sua maturação, assim, dar seu fruto. Qual que era o sistema de Jeroboão? Era sempre a separação, assim, um sistema paralelo, parecido com o que Deus deu para Moisés, o que Deus deu para Davi. Era parecido, era assim, mais ou menos uma cópia, mas era uma falsificação. É como fazer dinheiro falsificado. Dinheiro falsificado, para conseguir o seu objetivo, tem que parecer muito com o original. Então, o dinheiro falsificado, o culto, o sistema falsificado, ele tem que parecer com o original, mas é diferente e é muito danoso, né? Traz consequências terríveis. Então, nós estamos vendo aqui em todos aqueles números que a gente deu, em 6 reis, só um morreu uma morte natural, assassinatos, então o sistema de Jeroboão, ele está chegando assim, ele está revelando aquilo que é.
né? Em alguns momentos dava uma melhoradinha, né, nesse percurso aqui, principalmente nesse período aqui de Jeú. Ele deu uma melhoradinha, parecia que estava quase voltando, quase se redimindo, mas agora nós estamos vendo como ele se corrompeu totalmente e deu esse fruto danoso, né, esse fruto terrível, que era de estar formando um sistema de governo que oprimia, um sistema de governo que só entrava no poder matando o outro. Então a gente tem toda essa situação que temos visto aí. Então nós estamos em 2 Reis 15, na folha aí tem no número 2 as diversas características desse período, né, como decadência na liderança, poder pela violência. Eu só quero, a gente já falou sobre isso, mas se você tiver com a Bíblia aberta em 2 Reis 15, versículo 16, um desses reis, desses últimos reis, ele matou, como aconteceu com quase todos, ele matou o antecessor, né? Matou o Salum, né? Que era o que veio antes dele. Versículo 14, né? Ele feriu o Salum e matou, reinou em seu lugar. E a gente tem falado assim, como Deus não estava a favor de Salum, então ele permitiu isso, e assim como todos, né? Então Deus permite divisões na igreja, Deus permite. Eu tenho falado assim que a gente pode aplicar isso nos governos seculares, nos governos dos países, a gente pode aplicar, evidentemente, principalmente na igreja. Então tem muitas mudanças na igreja, muitas divisões, lideranças corruptas, ou lideranças que se desviam, ou lideranças que se exaltam, ou lideranças que procuram poder através da carne, através da liderança humana, assim, do poder humano, se corrompe pelo poder, se corrompe pelo dinheiro, se corrompe pelo pecado. Então, assim, a gente tem tudo isso dentro da igreja. Então tem muitas situações onde tem lideranças na igreja que Deus permite que sejam tiradas, porque aquela liderança não estava servindo a Deus. Mas a outra liderança que entrou matando e tirando também é errada, né? Então, assim, a gente tem visto assim, que o sistema de Jeroboão é um sistema onde o antecessor estava errado e o sucessor estava errado. Os dois estavam com a mesma, assim, o mesmo vírus, o mesmo câncer, o mesmo problema. Então, Menahem chega e mata Salum, versículo 14. Versículo 16, nessa época, Menahem, começando em Tirza, feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seu território, porque se recusaram a abrir as suas portas. Saqueou a Tifsa e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Então, assim, é uma crueldade, assim, até nas outras nações era mais raro ver algo assim. Então, eu estou querendo mostrar que esse é o ponto onde o sistema de Jeroboão chega. O sistema de Jeroboão chega nesse ponto de matar um ao outro para poder chegar no poder. E se alguém resiste, se alguém é contra, por que Menahem fez isso? Porque aquela cidade, aquela região não quis aceitá-lo. Então tem essas brigas pelo poder dentro da igreja ou dentro de um país também. Então você tem guerra civil, você tem países que se desmoronaram, né? Iraque, Afeganistão, a gente tem Síria está assim, todos eles estão lutando pelo poder na Síria. Só que quando eles terminarem de lutar, não vai ter ninguém, vai ter só ruínas. Eu ganhei, né? Ótimo, não tem mais uma pessoa, não tem mais uma casa em pé. Quer dizer, estão se destruindo para poder ter a primazia. Esse é o ponto
que chega. Claro que em outras situações os homens são mais civilizados e lutam com outros métodos, e tem guerras que não são tão destrutivas como essa da Síria, mas você tem o mesmo princípio, e o sistema de Jeroboão, o sistema do homem sem Deus, sempre vai chegar nesse ponto. Esse é o ponto aonde chega quando um governo não conta com o apoio, não está submetido a Deus, vai chegar nesse ponto. Então, assim, é uma coisa simplesmente horrível pensar nesses últimos 40 anos, assim, o que estava acontecendo numa nação que é a nação com quem Deus fez aliança, com Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha falado, inclusive falou com descendentes aqui de Jeú: eu não vou abandonar meu povo. Nós lemos isso pouco antes desse olha aqui, capítulo 14, só volto no capítulo 14, versículo 26. Viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que não havia nem escravo, nem livre, nem que ajudasse Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém o livrou por intermédio de Jeroboão. Então, e em outro capítulo anterior, ele fala assim: por causa da aliança dele com Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse é o povo de Deus. E a gente olha para a igreja, novamente lembrando, eu não estou falando nós e eles, estou falando assim, nós, a igreja hoje que está em grande parte dentro de um sistema que a gente pode chamar de sistema de Jeroboão. Nós, o povo de Deus, nós estamos sendo submetidos a muitas coisas parecidas, né? Os líderes brigando, os líderes matando, não com a espada hoje, né? Mas matando espiritualmente. Isso está acontecendo direto. Às vezes há brigas pelo poder dentro de uma igreja, as pessoas são escandalizadas, voltam para o mundo, abandonam Deus por causa de brigas dentro da igreja. Então você vê situações muito semelhantes. Eu acho que a gente precisa olhar com esse olhar e ver, mas Deus fala assim: não vou abandonar meu povo, é o meu povo, eu fiz aliança com eles. Agora, o sistema que domina, esse sistema, sim, Deus vai chegar ao ponto que Ele vai julgar o sistema, né? Aí depende qual o meu compromisso com o sistema. Não estou falando assim de fazer parte de uma igreja. Estou falando assim, qual que é o meu compromisso com o sistema de poder? Qual que é o meu compromisso com o sistema que não é o sistema de Deus? E lembrando que hoje muitas igrejas, né, nós estamos infectados com esse sistema de Jeroboão, mas muitas igrejas estão servindo o Senhor, muitas lideranças são tementes a Deus. Então eu não estou falando que todo mundo é um Menahem, todo mundo é exatamente igual. A gente precisa entender, mas mesmo assim o sistema de Jeroboão domina a igreja hoje. Então a gente precisa entender, e tem muita coisa para Deus nos revelar sobre isso. Ok, hoje nós vamos tratar, assim, no esboço aqui, você tem as características gerais desse último período. Então, decadência na liderança, poder pela violência e opressão do povo para se manter no poder. Então, essas são as características do governo de Jeroboão, do governo errado que está dominando o povo de Deus, ok? Então tem todas essas coisas internas. Agora hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto que chega agora, na letra D. Tentativas de buscar apoio da Síria. Então nós falamos um pouco sobre os países, sobre as potências naquela época, principalmente quando falamos sobre Jonas, e nós falamos sobre esses nomes, né, que alguns são iguais. Por exemplo, Síria, país chamado Síria, né, era o mesmo país, a mesma região que é hoje. Fica logo ao norte de Israel. Por muitos anos, só vou recapitular uma parte aqui para a gente entender. Por muitos anos, né, quase todo esse período aqui, nos primeiros anos aqui não fala muito sobre Síria, mas no tempo de Acabe, todo esse período aqui, o grande inimigo de Israel era Síria,
ok? Damasco, Síria, Ben-Hadad, né? Depois veio o próprio Eliseu. Lembra que o Eliseu ungiu Jeú, mas ungiu também Azael sobre Síria, porque ele falou assim, ele ungiu Azael, profetizando que Azael ia prejudicar muito, ia ser um inimigo terrível de Israel, justamente porque ele sabia que eles não seriam fiéis. Então Deus usou naquela época o país, né, principalmente nessa época, Síria, às vezes usava moabitas, amonitas, Edom, Egito, né, lá na frente vai ter Babilônia. Deus usava outros países para trazer aflição, para trazer tribulação sobre o povo, porque eles não estavam sendo fiéis a Deus, ok? Então, esse país vizinho de Israel, Síria, por muitos anos aqui nesse período aqui, você tem várias guerras de Acabe contra a Síria, né? Depois, todo esse período aqui, o próprio período que Deus fala assim, que viu que Israel estava sendo muito oprimido, sempre o problema vinha da Síria. Mas, durante esse período, esse período todo aqui, que está terminando aqui com Jeroboão, durante esse período, tem o país da Assíria, que fica numa região do Iraque hoje, que estava se levantando. Já tinha sido uma potência antes, tinha caído um pouquinho, agora estava se levantando. Então, o que aconteceu durante esse período? Até tem uma descoberta arqueológica, não está na Bíblia, mas tem um achado arqueológico que mostra esse rei Jeú pagando tributo para a Síria. Quer dizer, a própria Síria fez documento disso. Eles acham em pedras, em inscrições, em coisas assim, faziam imagens, tinham legendas, né? Tinha imagens e tinha legenda da imagem, né? Falava do rei Jeú. É bem interessante, porque esses achados vieram muito depois da Bíblia já ser conhecida. Até comentei com vocês, as pessoas no século 17, 16 não sabiam nada sobre Nínive. Era a Bíblia que falava de Nínive, mas ninguém sabia nada, eles não tinham achado isso. Depois os arqueólogos acharam Nínive e confirmou o que já estava escrito na Bíblia. Então é bem interessante como muitas coisas que foram achadas depois vieram confirmar o que já estava na Bíblia. Então Jeú é um cara que outros documentos, ninguém saberia que existia o Jeú se não fosse a Bíblia. Só que depois eles acharam uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, acharam lá nos locais onde existia Nínive, onde existia a Síria, eles acharam uma imagem de um rei e lá falava Jeú, rei de Israel. Eles faziam umas confusões, né? Porque falavam assim que Jeú era filho de Acabe, né? Mas isso porque eles não, né? Acho que lá eles não sabiam, não tinha nada a ver com Acabe. Mas eles identificavam, né? São coisas que confirmam. Então Jeú, ele começou um processo de se aproximar da Síria para ficar livre do inimigo, que é a Síria, ok? Então, durante um período, a Síria, que estava se levantando, estava tornando forte, começou a dominar Síria. E isso deu um respiro, porque lembra, Jeú não foi fiel a Deus. Deus já tinha previsto isso com Eliseu. Eliseu ungiu Azael, rei da Síria, para ser um perseguidor, para trazer dificuldade para Jeú. Então isso aconteceu no tempo de Jeú, aconteceu no filho de Jeú, Jeoacás, e Jeoacás começou a buscar Deus, assim, Deus, ajuda a gente, nós estamos sofrendo. Aí Joás, neto de Jeú, lembra aquela história quando Eliseu morreu, Eliseu estava assim, para morrer. O rei de Israel, que é neto de Jeú, Joás, ele foi lá para falar com Eliseu e falou assim, meu pai, os cavaleiros de Israel, ele falou algo que Eliseu tinha falado quando Elias foi embora. Então, ele foi assim, tipo, pedir uma bênção para Eliseu.
E Eliseu deu a bênção, falou assim: você vai vencer os sírios. E realmente venceu os sírios. Mas isso, quem estava ajudando nesse processo era a Síria, que estava se tornando mais forte e enfraquecendo Síria. Então, esse processo está acontecendo. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque agora, nesse período aqui, Síria já não tem quase importância alguma, assim, já está bem enfraquecido. Mas quem está tomando conta, quem está dominando na região é a Síria. E é isso que a gente quer mostrar um pouquinho. É um assunto bem extenso, tem esses nomes, mas eu quero que vocês peguem o princípio que eu quero mostrar, ok? O propósito de Deus para Israel era que, assim como o propósito de Deus para a igreja hoje, é a mesma coisa. Naquele tempo, Israel era uma nação como outras nações, diferente das outras nações, mas era uma nação. A gente fala assim que Israel era uma teocracia, porque era governado por Deus, em princípio. Na maior parte do tempo não era. Mas Israel era uma nação. E o propósito de Deus era mostrar através de Israel o reino de Deus no meio da terra. A gente tem falado isso quase todas as aulas, que um dia Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino aonde? Toda a terra. Ele vai estabelecer o reino dele em toda a terra. E aí vai se cumprir a profecia, que um dia o conhecimento de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Então, um dia, Jesus vai se tornar o rei. Temos muitas profecias no Velho Testamento e temos Apocalipse e outras profecias no Novo Testamento mostrando que isso vai acontecer mesmo, ok? Mas até que Jesus venha, qual é a nossa posição aqui na terra? Como que é Israel? Como que é a igreja? Como é que a gente se relaciona? Nós somos uma nação. Israel era uma nação. Para as outras nações do mundo, Israel era como qualquer outra nação. Cada nação tinha seu Deus, cada nação tinha sua cultura, cada nação tinha seu rei, mas quando um se tornava forte, eles tentavam conquistar os demais. E isso aconteceu, mudando no Egito, Síria, Assíria, Babilônia, foi mudando a força, a força dominante. Assim como você estuda a história do mundo, Roma, depois tinha épocas assim que vários países da Europa formavam o Santo Império Romano, depois você tem o Império Britânico, o Império Otomano antes disso. Então você tem vários impérios, um vai sucedendo o outro, naquela época também. Agora, qual é a posição da igreja? Qual é a posição de Israel? Deveria ser uma coisa simples para a gente entender. A gente deveria entender assim, o que nós estamos fazendo? Até que Jesus venha para estabelecer o reino dele sobre toda a terra, como é que a gente existe? Que tipo de governo que nós temos? Como é que nós nos relacionamos com os outros governos? Então a gente pega muita coisa através de Israel, tá? Eu vou tocar em vários assuntos. Eu espero que você não saia com a cabeça muito confusa, mas assim, tem coisas importantes para a gente entender e ainda mais tem muita coisa para a gente descobrir. Eu não descobri muita coisa ainda, muitas pessoas que estão buscando, a gente ainda está buscando entender como é que isso funciona e o que Deus quer de nós hoje, porque também Deus fez várias coisas em diferentes épocas da história. Então a gente precisa entender várias coisas. Então eu coloquei algumas coisas aqui para tentar ajudar a gente a pensar. Eu vou começar aqui, Israel e as nações, ok? Então aqui eu coloquei 5 posições diferentes da relação entre Israel e as nações, e isso é um modelo para a gente entender a igreja. A igreja hoje não é uma nação. Não existe. A igreja não se identifica como uma nação.
não tem uma nação que essa nação, a gente fala, Brasil pertence ao Senhor Jesus, outros países já fizeram, principalmente os Estados Unidos, eles têm uma cultura muito assim, como foi fundado assim, por pessoas tementes a Deus. Então, os Estados Unidos, eles têm muito assim de pensar assim, os Estados Unidos é um país diferente, porque tem muita relação com Deus e tal, mas não existe, mesmo Israel hoje, eu não sei quantos aqui estão recebendo aquele e-mail semanal do Asher, né? Mas ele até tem uma que foi enviada, acho que essa semana, que ele mostra que Israel hoje, o fato de Israel ser restaurado, os judeus estarem na sua terra e ter formado uma nação, é um cumprimento da profecia. Mas Israel hoje não é o reino de Deus na terra. Netanyahu não é o líder que faz tudo que Deus quer, assim como o líder dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou de nenhum país. Mesmo que um deles, existem às vezes, acontece, né, de ter um presidente, um primeiro-ministro que é temente a Deus. Netanyahu é um cara que cita a Bíblia, a gente vê que ele é uma pessoa que teme a Deus, que está buscando, dizem que ele faz um estudo bíblico para entender mais as Escrituras e tal, mas ele não é o representante de Deus na terra, ele faz coisas erradas, ele toma decisões erradas, e Israel não é o reino de Deus na terra. Então hoje não existe nenhum país, não existe. Deus tem um propósito para Israel no futuro, onde Jesus vai reinar, pelo que a gente entende, mas hoje não é. Agora, a igreja hoje, a igreja deveria ser o povo de Deus na terra. Hoje nós estamos vivendo esse período da história. Houve um período da história que era Israel, no Velho Testamento. Hoje, desde o tempo de Jesus, o povo de Deus na terra é a igreja. Futuramente Deus vai unir a igreja com Israel e aí vai ser outra história. Mas hoje a história é a igreja. Só que como Israel muitas vezes não representava Deus, a igreja hoje, muitas vezes, em grande parte da sua manifestação, das suas demonstrações, não representa Deus, ok? Está dando para entender os paralelos? Então, no Velho Testamento, nós temos essas 5 situações. Se você quiser escrever na frente, quem está anotando, Israel em domínio. Houve uma época em que Israel não só não era dominado, porque você vai ver aqui começa em cima e vai caindo, tá? Vai chegar a pior coisa é quando Israel chega ao cativeiro, tá? Então aqui é o ponto mais alto. Quem era rei de Israel nesse ponto mais alto aqui? Quem era rei de Israel? Que época que é essa? Davi e Salomão, ok? Então, esse era um período em que Israel estava cumprindo a sua missão na terra, parcialmente, fizeram muita coisa errada, não foi assim, mas era assim, tipo uma amostra, uma coisa apontando, porque principalmente no tempo de Salomão houve paz, e muitas pessoas vinham do mundo inteiro, do mundo daquela época, nos lugares mais próximos, né? Do mundo inteiro hoje a gente pensa na China, Japão, mas não, né? Assim, no tempo de Salomão as pessoas vinham no máximo da Arábia, de algum lugar na África, mas as pessoas vinham para ver, para ouvir a sabedoria. Então era algo assim, que Israel foi chamado não para dominar, para subjugar, para oprimir. Israel foi chamado para ser uma bênção a todas as nações da terra, para trazer o reino de Deus a todas as nações da terra. Então, Israel, igreja, lembra assim, sempre faz, nós estamos pensando na igreja. A igreja foi chamada. Não ainda, a igreja não vai dominar o Brasil, a igreja não vai dominar os Estados Unidos, a igreja não vai dominar a Europa ou a África ou lugar nenhum. Mas a igreja vai influenciar. Esse domínio que Deus queria era uma amostra do reino de Deus, porque o reino mesmo vem com Jesus. Então nós não vamos dominar países, nós não vamos governar antes de Jesus voltar. Mas a igreja é chamada para influenciar, para impactar
com valores, com atitudes, com demonstrações de quem Deus é. É isso que Deus queria. Então, Israel estava cumprindo em uma simbologia, uma sombra. Israel estava fazendo isso durante o tempo de Davi e Salomão. Estava influenciando, estava afetando positivamente os países ao redor. Depois nós temos uma segunda posição, que nem está dominando e nem está sendo dominado. Israel com autonomia. Israel é um país independente, não é dominado pelo Egito, pela Síria, pela Assíria, por Babilônia, nenhum dos outros países. É um país autônomo, vivendo debaixo, teoricamente, do governo de Deus. Ok? Isso também não é o objetivo de Deus. Deus não quer a igreja vivendo só, a igreja consegue fazer tudo o que quer. Nós vivemos num país que, em grande parte, nós podemos fazer o que queremos, nós podemos nos reunir, nós podemos anunciar o evangelho, nós podemos ensinar nossos filhos, né? Você sabe que tem países onde o Estado tira os filhos dos pais para educar, por exemplo, como muçulmanos. E isso foi feito também em países comunistas. Então, existe, já houve e há até hoje. Eu lembro que Portas Abertas, que é uma missão que sempre traz notícias, falava de uma mulher na Jordânia, que não é um dos países mais fortes assim, né, com aquele extremismo islâmico, né? Mas no país de Jordânia, uma mulher, ela perdeu a guarda dos filhos porque ela não era muçulmana. Você já pensou que dor uma mãe saber que os filhos vão ser educados para odiar o cristianismo, para ser contra, né, todos os valores que ela queria ensinar para mostrar o caminho de Deus. Então, Israel com autonomia é a igreja podendo fazer o que ela tem convicção de fazer, porém ela não está cumprindo o papel dela. Muito importante entender, todas essas posições são posições de queda. Esse é o propósito de Deus. Não essa palavra de domínio, né, acho que é importante qualificar, né? A ideia de domínio é influenciar, impactar, levar a natureza de Deus, quem Deus para todas as áreas, todas as esferas da vida humana, ok? Então, Israel impactando, a igreja demonstrando, não a igreja governando o mundo, porque isso só vai acontecer quando Jesus voltar, mas a igreja realmente sendo a luz do mundo, o sal da terra que Jesus queria que fosse, ok? Então esse aqui é uma posição abaixo, a igreja tendo autonomia para fazer o que ela quer fazer, mas também não sendo a influência no mundo que ela deveria ser. Aí vem a terceira posição, que é algo que começa a acontecer. Agora eu vou dar uma paradinha aqui para fazer a relação onde nós estamos aqui na história. Segundo Reis 15, nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Agora eu quero que vocês lembrem o que eu acabei de falar sobre Jeú. Desde Jeú, ele está procurando a ajuda de quem? A Síria, para livrá-lo da Síria. Ok? Então ele está procurando ajuda, mas dá para você ver aqui nesse rei Menahem, capítulo 15, versículo 17. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar. Reinou 10 anos, ok? Versículo 18, fez o que era mal. Todos os dias ele andou nos caminhos de Jeroboão. Versículo 19. Então veio Pul, que é um outro nome para Tiglat-Pileser, né, que é encontrado bastante na história. Você pode ler a história, né, secular, a história da Síria, você vai achar mais de
mais de um rei da Síria usou esse nome, né? Faraó era um título, Ben-Hadad na Síria tinha uns 3 Ben-Hadades, né? Tiglat-Pileser também parece que tinha uns 3, né? Então esse foi um rei da Síria que veio contra a terra. Então essa é a primeira vez, nessa sequência histórica, a primeira vez que a Síria está vindo para atacar Israel. Até então, o que nós temos até pelos registros históricos é que os reis de Israel estavam fazendo amizade com a Síria para ajudá-los contra a Síria. Então agora a Síria vem para atacar. Só que o que Menahem faz? Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que este fizesse o quê? O ajudasse a firmar o reino. Ele não deu dinheiro só para o cara, vai embora, eu te dou dinheiro. Não, ele quer, o que ele quer? Aliança. Então agora nós temos, e aliás isso já vem acontecendo, como eu falei, provavelmente, a gente não tem exatamente os detalhes disso, mas provavelmente desde Jeú, ele estava assim, me ajude. E isso acontecia muito. Você tem vários exemplos na Bíblia, na história de Israel, que eles pediam ajuda da Síria, pediam ajuda do Egito. Eles pediam ajuda de um dos outros, de uma das outras potências, né? É como na Guerra Fria, né? Ou os países se alinhavam com os Estados Unidos ou se alinhavam com a União Soviética, né? Então, né, Cuba, por exemplo, encostadinho nos Estados Unidos, mas tinha um aliado muito forte, né, na União Soviética, e até os Estados Unidos ensaiou, né, com Kennedy, né, invadir, né, aquela história da Baía dos Porcos, que ia invadir e tirar os mísseis de lá, assim, não deu certo, né? Mas esse alinhamento, você se alinha com um para ter força contra o outro. Ok? Agora, eu não sei fazer uma aplicação perfeita disso, mas eu quero que vocês entendam que quando nós estamos falando sobre Israel e as nações, ou quando nós estamos falando sobre igreja e o sistema do mundo, nós estamos falando sobre 2 sistemas antagônicos. Não importa se é União Soviética, se é Estados Unidos, se é Europa, se é Japão, se é China, não importa. Quando você, a gente não tem tempo para entrar nisso no nosso estudo agora, mas quando você estuda Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo, que são os 2 livros que tem muitas visões, né? Fala sobre os animais, as bestas que subiam do mar, etc. Eu até vou fazer referência daqui a pouco a uma dessas visões. Mas o próprio dragão, só vou dar essa informação aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Apocalipse 12, quando fala assim da mulher, né, ele viu um sinal no céu, a mulher vestida do sol, é a igreja, é a noiva, é o povo de Deus, é o reino de Deus, vestido do sol. Quem que é o sol? É o próprio Jesus. Então, radiando a luz de Deus. É isso que Deus quer na terra. Ele quer um povo que ainda é pequeno, que ainda é perseguido, que ainda é fraco em termos de força humana, mas irradiando a luz de Deus, mostrando o reino de Deus. Nós precisamos pegar essa visão, o reino de Deus, que Deus mostrou para Daniel também, aquela visão, aquela primeira visão de Nabucodonosor, que ele viu uma pedra, lembra disso? É uma coisa muito dramática, porque tinha uma estátua enorme, que era imponente, que dominava o mundo, mas uma pedrinha tirada do monte, uma pedra pequena que não tinha força nenhuma, mas aquela pedra cresceu e encheu a terra. Que essa é a visão do reino de Deus, que começa pequenininho, a pedra pequenininha, Jesus é a pedra angular, mas cresce, e o povo de Deus cresce em cima dele, né, edificado em cima da rocha, e se torna o reino de Deus que vai encher a terra. Mas então nós temos essa visão, mas as outras nações, então em Apocalipse 12, ok? Vocês não precisam abrir lá, mas só vou descrever para vocês. Ele viu essa mulher.
Daí falou assim, primeiro ele descreve a mulher, né, com os vestido do sol, a lua debaixo dos pés, 12 estrelas, etc, etc. Aí depois fala assim, eu vi um outro sinal. Então ele vê a mulher, mas ele vê uma outra coisa. Porque até Jesus voltar, infelizmente nós temos Israel e as nações. Nós temos a igreja e todo o sistema que é contra a igreja. Então mesmo no Apocalipse, no fim, o que João viu? A igreja gloriosa. Mas não é uma situação fácil, porque em seguida o que ele vê? O dragão. Ele vê um dragão. E o que o dragão tem? O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, ok? Depois, no capítulo 13, logo no capítulo seguinte, ele vê uma besta surgindo do mar com as mesmas coisas do dragão. A besta também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, eu não estou aqui para entrar em todos os detalhes. Eu só quero que vocês vejam o seguinte, aqui, ó. É uma das interpretações. Eu não estou falando que é a única, mas é uma maneira da gente ver. Eu só quero que vocês vejam a Síria nessa história como fazendo parte de um sistema. O dragão é um só. Quem que é o dragão? Todo mundo sabe quem que é o dragão. Satanás. E ele persegue a mulher. Ele quer matar a mulher. Mais do que matar a mulher, ele quer matar o filho que vai nascer da mulher. E nós ficamos semanas aí estudando, não sei se foi 2014, estudando aí o filho que nasce da mulher, a semente da mulher e a semente da serpente, lembra? Então nós, é todo um estudo ali. Mas o dragão, ele quer matar o reino de Deus, porque é o reino de Deus que vai derrotá-lo. Então nós temos uma coisa que passa por toda a história. Toda a história tem uma linha mostrando o que Deus está fazendo e o que Satanás está fazendo. Então essas 7 cabeças do dragão e da besta, a besta é o sistema de governo, é o sistema do mundo, é o sistema, ele é um modelo, ele, assim como a igreja reflete Jesus, a besta, o sistema do mundo, reflete Satanás, ok? O mesmo jeito do dragão, pelo menos essas características, 7 cabeças e 10 chifres, a besta também tem. Então, uma das maneiras de interpretar essas 7 cabeças é a seguinte, e isso tem várias maneiras de mostrar de onde que vem isso, mas hoje eu só vou mostrar essa sequência de potências. Não são as únicas potências que existiram no mundo. Se você estudar a história antiga, tem outros países, mas são essas potências que relacionavam com Israel, por isso que são as 7 que aparecem aqui. Então, a primeira força mundial no tempo que nós estudamos na Bíblia, que foi o tempo de Moisés, foi o Egito. Okay? Que no tempo de Moisés era a grande potência e era Faraó, que representava o dragão que queria matar o que ia nascer da mulher. Vocês lembram disso? Em Êxodo, né? O povo de Israel estava ficando forte, estava crescendo, e o dragão não queria que nascesse da nação de Israel a mulher, a semente da mulher, filho varão, queria acabar com o dragão. Então ele não sabia quem era, ele tentou matar todos os homens, né, todos os meninos que nasciam, né? Então é um dos exemplos, ok? Então o Egito, agora nós estamos no tempo da Assíria, nesse tempo que nós estamos estudando agora. Depois, 100 anos depois dessa época que nós estamos estudando agora, vem Babilônia, que também ficava no Iraque, né? Também faz parte, só que ficava mais ao sul, né? A Síria é mais ao norte do Iraque, e Babilônia mais ao sul. Depois, né, no livro de Daniel, a gente vê como que a Pérsia venceu Babilônia, se tornou a potência mundial. Depois da Pérsia vem a Grécia, né, com Alexandre o Grande, e depois vem Roma.
E isso tudo você vai ver em Apocalipse 17, que ele fala assim, que aquela besta que tinha 7 cabeças, ele falou assim, isso é uma das chaves. Por que a gente chega nessa sequência? Porque em Apocalipse 17, que fala da mesma besta, com as mesmas 7 cabeças, fala assim, no tempo de João, no Apocalipse, ele fala, 5 já foram. 1, 2, 3, 4, 5. Um que estava no tempo de Roma. E um virá, que é o terrível. Esse é aquele que vai causar medo e espanto em todo mundo. Então, ele pula de Roma, porque aí no tempo, nesse intervalo entre Apocalipse e agora, já houve vários outros, mas ele pula por várias razões e coisas algumas que a gente não entende. Mas eu só queria que você visse, isso aqui é uma sequência de impérios, mas eu queria que você visse que, na verdade, são manifestações sucessivas do mesmo dragão ou da mesma besta que reflete o dragão. Então a gente precisa entender que a Síria, que estava em ascendência nesse período que nós estamos estudando, a Síria é uma das manifestações. Só que Israel, o povo de Deus, está fazendo aliança. Menahem sente ameaçado pela Síria, a Síria vem para atacar, e ele faz uma aliança. Ele fala assim, vamos fazer um acordo, você vai embora, você não mexe comigo, você me fortalece, você me apoia, você se torna, como eu falei assim, nos tempos modernos, muitos países, principalmente assim, isso era mais claro no tempo da Guerra Fria, mas era muito claro assim, que muitos governantes na Europa Oriental, Cuba, em outros lugares, eles só se mantinham naquela posição, ou dos Estados Unidos, os Estados Unidos também apoiava, tinha muitos governantes que só eram odiados pelo povo e só ficavam no poder porque os Estados Unidos estavam apoiando. Então, Menahem seria, que eles chamam assim de uma marionete, assim, ele ficava assim como debaixo da Síria, mas para ele era bom porque apoiava, ele ficava no poder. Então, ele fazia uma aliança que tinha que pagar tributo, mas era uma aliança, ok? Então, voltando aqui, nós temos então essa situação em que a igreja, onde eu estava? Então aqui Israel que é chamado para ser diferente, tem várias ramificações e talvez a gente ainda continue semana que vem, não sei, mas Deus chamou Israel para ser um povo diferente, porque seria um povo governado por Ele. E quando Israel não era fiel a Deus, é que Deus permitia que Israel fosse dominado por outras nações. Então é muito importante entender que todas as vezes que Israel perdia a sua própria autonomia, não tinha mais autonomia, não podia governar a si mesmo, era porque eles não estavam cumprindo o propósito de Deus, não estavam debaixo do governo de Deus. Então, nessa época, eles, ao invés de buscarem a Deus, eles foram buscar socorro com a Síria. Mas a Síria é uma das cabeças, é isso que eu queria que vocês vissem. A Síria é uma das cabeças, é uma das manifestações do sistema deste mundo, do sistema que vem do inimigo e que luta para destruir o reino de Deus. Porque Satanás é o príncipe desse mundo, ele não quer perder o domínio. Vocês já viram alguém que quer abrir mão do seu domínio? A gente não quer abrir mão de nada. Se você conquistou algum tipo de status, de poder, de posição, você não quer abrir mão daquilo. E isso é uma característica do inimigo, isso não é uma característica de Jesus, não é uma característica do reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus não se importa, isso é um teste muito forte.
Não, quem é do reino de Deus não luta para manter a sua posição, porque se eu faço parte realmente do reino de Deus, eu não me importo com a minha posição não é o importante é o reino de Deus. Se eu vou abrir mão da minha posição para que outra pessoa seja o instrumento de Deus, eu vou me alegrar com isso. Não foi isso que João Batista fez? João Batista falou assim: importa que eu diminua e que ele cresça, porque eu não vim para que eu fosse o principal, eu vim com essa missão para anunciar Jesus. E é isso que a nossa missão como igreja, a promessa para nós é que nós vamos governar junto com Jesus, nós vamos sentar no trono com Ele, Ele quer dividir conosco, mas a nossa missão não é conquistar o trono para nós, a nossa missão é devolver o trono da terra para Jesus, que o direito de reinar é dele, amém? Essa é a nossa missão, para que todas as coisas, Efésios 1, voltem para estar em Cristo, porque isso é harmonia, isso é perfeição, isso é beleza, isso é justiça, isso é tudo estando em Jesus. Não tem nada que eu possa desejar, nada que eu possa querer mais do que isso, né? Mas quem está em posição não quer abrir mão, e isso é uma característica do reino deste mundo, do sistema deste mundo. Então, Menahem não queria abrir mão, ele não queria perder, então o que ele fez? Ele fez uma aliança, ele começou a pagar tributo. E como é que ele pagava tributo? Ele era muito rico, ele tinha dinheiro para dar. Não. Como é que ele pagou tributo? Né? Cobrando, retirando das pessoas, ok? Gente, tem muitas aplicações, A igreja, vamos só, antes de ir para frente, vamos só tentando fazer um pouquinho de paralelo para vocês entenderem. Israel em domínio é a igreja influenciando, impactando. Não é a igreja fazendo o que o mundo faz, é a igreja influenciando. É a igreja, lógico, não vai influenciar todos, nem todo mundo vai pensar como nós pensamos, mas a igreja tem o chamamento de influenciar fora do nosso círculo. Não são só as pessoas que são membros de igreja que devem ser influenciados com valores do reino. A igreja tem uma coisa muito melhor do que todos os sistemas deste mundo, do que todo o conhecimento, do que toda a cultura deste mundo. Nós temos chaves, nós temos aqui a criatividade que veio de Deus para influenciar o mundo em todas as esferas, em todas as áreas: educação, cultura, conhecimento, governo, todas as coisas, finanças, em todas as coisas, Deus é a origem dos princípios certos. Então, nós podemos e devemos, esse é o nosso chamamento, influenciar. Influenciar não significa chegar, você precisa se converter e fazer parte da minha igreja. Isso, assim, se é levar as pessoas para Deus, claro que isso é o que nós mais queremos, mas a nossa influência não é restrita a pessoas que vêm para fazer parte da igreja. A nossa influência deve ser em todas as áreas, para todas as esferas, ok? Aí, depois, a segunda posição é essa, assim, que a igreja tem autonomia para fazer o que ela tem convicção, o que ela tem ordens de Deus para fazer. Ela não é dominada pelo mundo, ela consegue impor no seu círculo aquilo que Deus mandou fazer. Não é o objetivo de Deus, mas é melhor do que essas outras aqui, ok? Mas aí, quando a igreja, para não perder o quê? Pode ser números, pode ser influência, pode ser posição, pode ser poder. A igreja, para não perder, inclusive pessoas que querem se manter na posição de governar, né, aquela parte da igreja, então a igreja faz concessões, a igreja faz uma aliança, a igreja recebe influência do mundo, faz como o mundo faz. E, gente, quando eu falo assim, faz como o mundo faz, nós precisamos entender que é muito mais. Antigamente, fazer como o mundo faz era vestir como o mundo vestia, assim, que eu acho que
Tem a ver também, mas assim, lógico que não é a questão de que nós chamamos hoje de usos e costumes, não é assim, a igreja cristã, a igreja evangélica reduziu essa coisa assim de fazer as coisas com o mundo para algumas coisas muito, algumas não são importantes também, mas é muito além daquilo, tá? Então a gente precisa entender muito mais sobre o que é fazer as coisas como o mundo faz. Mas eu diria assim que a síntese de fazer as coisas como o mundo faz é com o mesmo espírito, a mesma atitude de exaltação, de dominar os outros, de controlar os outros. Eu acho que isso, acima de tudo, esse é o espírito do mundo, ok? Então, quando nós fazemos aliança, o que acontece? Eu quero que vocês vejam essa ligação aqui, ó, aliança e tributo, porque é aqui que muda tudo. Já caiu aqui. Mas quando a igreja começa a fazer aliança, no sentido assim, né, nós, para ter sucesso, a gente precisa fazer propaganda, como o mundo faz, a gente precisa administrar a igreja como o mundo administra, a gente precisa ter sucesso, a gente precisa cantar, né, ter sucessos, né, na área de música, assim, tudo é uma cópia. Né? E não é cópia, como eu falei assim, é muito além de fazer cópia talvez de algum estilo musical. Estou falando assim da atitude, do espírito que está por trás, daquilo que o que os músicos do mundo, o que é a motivação deles, o que é a motivação de músicos na igreja. É mais nessa área, ok? Então, quando a gente faz aliança, o que você não sabe é que você está pagando tributo. E quando você começa a pagar tributo, você começa a ser escravo. E é isso que nós estamos encontrando. A igreja não tem mais autonomia para fazer as coisas como Deus quer, porque nós começamos a ser escravizados. A nossa mente funciona igualzinho. A maneira que o mundo pensa, a maneira que as motivações, os passos, o sucesso, você pega, aliás, assim, tem livros de líderes no mundo empresarial que estão servindo de modelo para a igreja. Nós estamos fazendo igualzinho. Aliás, tem alguns livros no mundo que são melhores do que os nossos, né? Tem alguns princípios que estão funcionando nas empresas que não estão funcionando na igreja. Então, assim, aquele livro Monge Executivo, assim, eles estão aprendendo sobre como servir e tal, que acho que na igreja muitos não sabem ainda. Então, tem coisas que nós estamos pegando do mundo, mas a gente acaba pagando tributo. E aí vira aquela situação, né, que a gente sempre usa, né, para mostrar a escravidão da igreja para o mundo, que é no Egito, né, que o povo de Deus no Egito fazia as pirâmides, né, para Faraó, né? Então nós estamos aqui, cada um, ao invés de construir o reino de Deus, nós estamos construindo pirâmides e monumentos e estamos ajudando a fortalecer o sistema do mundo. Não significa que a gente não possa trabalhar em todas essas áreas, né? Mas nós precisamos entender o que significa trabalhar dentro do sistema do mundo, mas para o reino de Deus, né? Existe uma linha que a gente precisa entender. Agora vamos ver. Então, nós vimos isso aqui, ó, número 3. Agora quero que vocês vejam o número 4. Capítulo 15, ainda, veio depois desse Menahem, veio o filho dele, Pecaías, e depois no versículo 25 veio Peca, filho de Ramalias, conspirou contra ele. Conspiração atrás de conspiração, né? Conspirou contra ele, tomando 50 homens, aí ele matou Pecaías, ok? Versículo 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio ao homem, é o mesmo nome, né? Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou várias cidades e toda a terra de Naftali e deportou o povo para a Síria. Isso aí ainda não é o cativeiro, mas é uma primeira etapa. Então aqui nós estamos no número 4 aqui, ó. Israel subjugado. Então olha só,
Menahem, pensando que ele vai ter apoio da Síria, e teve por um tempo, né? Apoio da Síria para manter o controle dele, para manter o poder dele, mas além de pagar tributo, ele não vai afastar esse sistema, essa besta que quer devorar o reino de Deus e quer anular, ele não vai acabar com isso. Porque a nossa resistência ao sistema do mundo não é dessa forma aqui. Então, pouco tempo depois, então nós temos o mesmo rei da Síria, ele volta contra, talvez não estava pagando o quanto que ele queria que pagasse, né? Mas é uma situação em que você não consegue mais controlar. Então, aqui Israel se torna subjugado, né? Então, ele achou que estava assim meio, eu pago esse valor e fico independente. Não fica independente. A hora que ele quer, ele vai engolir tudo, né? E Israel subjugado. E só vou ler o final aqui, que hoje não vai dar tempo de ir muito além disso. Então, esse aqui, você pode até colocar, ó, número 3 é Menahem, né? Isso aqui aconteceu com Menahem. Número 4 aconteceu com Peca. E número 5 acontece com o último rei, que é Oséias. Agora vamos ver capítulo 17, só vou mostrar esse final aqui para a gente poder entender. Segundo Reis 17:1. No 12º ano de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá. Reinou 9 anos. Fez o que era mal, versículo 2. Engraçado, né? Ele foi o último rei, mas ele não foi o pior, porque ele andou nos caminhos de Jeroboão, mas ele não era como os reis de Israel. Ele foi um pouquinho melhor, mas já não dava mais tempo para reverter a situação. Ok, versículo 3. Contra ele subiu, agora tem um outro rei, né? Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagou tributo. Então, já está subjugado, ele tem que pagar tributo. Só que, nessa hora, ele faz isso aí, deve ter outras aplicações, mas ele pensa: eu não gosto dessa servidão, isso aqui está muito ruim, eu tenho que ficar pagando, eu vou buscar um jeito de sair. Qual que é o jeito de sair? Qual que é o jeito certo de sair? Como que a gente sai de toda essa linha de decadência? Como é que a gente volta? Buscando a Deus, né? Se voltando para Deus, né? Voltando para o governo de Deus, sendo o povo que Deus chamou a gente para ser. Separado, nós estamos no meio do mundo, nós servimos no mundo, nós amamos o mundo, mas nós somos separados. A gente precisa entender isso. Eu sempre falo que a gente sempre inverte tudo. Naquilo que a gente devia ser separado, a gente é misturado. E naquilo que a gente devia misturar e amar, nós somos separados. A gente faz exatamente ao contrário, né? Mas então ele pensa: eu não gosto dessa servidão. Alguém está lendo aí na frente, sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele não buscou a Deus. Ele foi buscar uma outra potência. Eu não gosto dos Estados Unidos, eu vou buscar a União Soviética no tempo da Guerra Fria, sei lá, né? Eu vou buscar uma outra potência. Ele foi buscar o Egito. Mas o Egito já era, o Egito já, né, não está dando as cartas mais, né? Aí o rei da Síria, olha o que fala aqui, ó. Oséias ficou servo dele. Versículo 4. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, pois enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava o tributo anual da Síria como dantes. Portanto, Salmanés o agarrou e aprisionou na casa de cárcere. Então, e daí ele foi sitiar Samaria, e aí foi o fim, né? Foi Israel em cativeiro, ok? Então, gente, isso aí é um panorama. Vocês estão vendo que tem muitas maneiras da gente explorar isso abre muitos campos, muitas coisas que a gente não sabe exatamente, mas eu entendo que todas essas histórias do Velho Testamento existem para que a gente procure entender como Deus está querendo nos mostrar
Hoje, né, nós vivemos uma época também em que a igreja está no sistema de Jeroboão, nós estamos diante de situações em que Deus vai julgar, e na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre as profecias do Apocalipse e tudo de Daniel, que mostram que Deus, vamos dizer assim, Daniel e Apocalipse, só vou dar mais ou menos esse pensamento, né, que a gente vai desenvolver mais na próxima aula. Mas Deus mostra que essa besta que ele reflete o dragão, né? Então, o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, a besta também tem. Então, o sistema do mundo, o governo do mundo, quando o Novo Testamento fala o curso do príncipe deste mundo, então, quando nós vemos isso aí, é o sistema de Satanás. E esse sistema ainda está sendo salgado, ainda está sendo temperado. O príncipe desse mundo, ele atua muito nos governos, mas assim como as igrejas que têm o sistema de Jeroboão, tem muita gente que serve a Deus, tem muita coisa boa sendo feita. Assim também nos governos do mundo, ainda tem muitos governos até fazendo coisas boas e não sendo uma manifestação de Satanás. Tem muita coisa boa acontecendo. Às vezes você se surpreende, né? Não que aquela pessoa represente o modelo de Deus, mas às vezes você vê um governante falando coisas assim muito certas. Então, o mundo não foi entregue a Satanás. Mas a Bíblia fala que, em Apocalipse 13, fala que essa besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, vai ser dado a ela. Ou seja, Deus vai permitir que ela tenha poder sobre todas as raças, povos, línguas. Então, esse sistema do inimigo vai realmente dominar, que é o que nós chamamos de anticristo. Ok? Como que vai ser? Tem 1001 teorias, a gente não sabe muita coisa, mas vai ter realmente um grande confronto. Então, volta para Apocalipse 12, a mulher vestida do sol e o dragão aparecendo e querendo devorar a criança que vai nascer dela. Então, esse é o grande embate, é o grande conflito, a guerra dos séculos, o confronto final de todas as coisas. Se vai ser na minha vida, na sua, não sei, mas as coisas estão caminhando para isso. Então a gente precisa entender que vai ter um grande conflito, um grande embate final entre o reino de Deus, que é uma pedrinha, não encheu a terra ainda, parece fraca, não segue os princípios desse mundo. Lembra que Jesus falou em João, acho que no final de João 14, ele falou assim: eis aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, por isso que ele venceu. Se a igreja tem os princípios da besta, nós não vamos conseguir combater a besta. Então, é isso que Deus quer fazer. Se Israel está fazendo aliança e pagando tributo e achando que vai conseguir se safar com isso, não vai. Não vai. Nós não vamos sobreviver fazendo alianças com as atitudes, com o espírito, com as motivações, com aquilo que está realmente movendo o sistema deste mundo. Então, enquanto a igreja está contaminada com isso, nós estamos caminhando para essa posição. Mas Deus não vai deixar assim. Deus está preparando algo diferente, né? Então, essa é a nossa esperança, é isso que nós estamos olhando em tudo isso aqui. Senhor Deus, nós confessamos que tem muita coisa que nós não entendemos ainda, mas, ó Deus, que isso venha abrir os nossos olhos, que a gente possa realmente olhar para Ti, Senhor, que nós possamos realmente buscar o reino que, como o Senhor falou com Pilatos ali, no julgamento, o meu reino não é deste mundo, meu reino não tem nenhum princípio que é igual, meu reino é totalmente diferente.
Senhor, nós queremos ter essa mesma atitude, nós queremos ter esse mesmo espírito, que o Senhor faça em nós e em toda a terra, que o Senhor levante, ó Deus, um reino diferente do reino deste mundo, Senhor. Ó Deus, e que através de um povo que confia em Ti, que não vai atrás de outras alianças, que nós possamos ver o Senhor sendo realmente manifesto e triunfando na terra outra vez, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue a iluminar, abrir os nossos olhos, que nós possamos ter um coração para Ti, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.